Bom, meus amigos, estamos com Fuad Numan, prefeito eleito de Belo Horizonte, aqui também nos estúdios, o Álvaro Damião, vice-prefeito eleito. E eu queria primeiro dar boa tarde, né? Depois desse período eleitoral, acredito eu, Fuad, que muito difícil, né? Muito cansativo. Boa tarde, William. Muito cansativo, mas muito emocionante, né? Sim. Porque a gente acaba recebendo muitos abraços, muitos apertos de mão, muita emoção. As pessoas te abraçam com um carinho muito grande. Então, o cansaço é verdadeiro, mas a emoção é muito forte. Eu imagino. Você sabe que todas as pessoas que eu conversei, né, para tentar descobrir um pouco mais do Fuad, porque eu acho que esse foi um grande desafio, a população te enxergar mais, né? As pesquisas apontavam isso, e todos falavam comigo o seguinte: olha, no dia a dia, o Fuad é um cara humilde, muito simples, né? A tua esposa é a Mônica, né? Mônica, você tem 2 filhos e 4 netos. Isso, 2 filhos e 4 netos. Fuad Numan, filho, nome do teu pai. Isso. E o nome da tua mãe? Olga. Dona Olga. Dona Olga. Fuad, você começou, na verdade, lá no bar do teu pai, né? Onde, na verdade, você era uma espécie de faz tudo, né? É verdade. Não era isso? É verdade. Eu chegava de manhã, passava na padaria, comprava pão, ligava a máquina de café, lavava a máquina, ligava, ia fazer faxina. Quando a máquina fervia, eu fazia o café, abria a porta, e aí começava o pessoal servindo lá, vindo tomar café. E aí começava a chegar o pessoal, aí a gente ia fazer compra. Na hora do almoço, ia a gravatinha, ia trabalhar de garçom. Era um trabalho interessantíssimo, porque foi uma coisa interessante. Eu aprendi a servir as pessoas. Isso é um negócio que a gente tem que aprender. Servir foi assim, como garçom, que eu aprendi. E carreguei a vida inteira. E aí você começa, eu fico imaginando a cabeça desse menino. Você tá com 77, não é isso? 77. A cabeça desse menino, né? Trabalhando com o pai, depois você vai pro quartel. Aí você estuda em Brasília, não é isso? Você fica... Eu comecei aqui em Belo Horizonte e terminei em Brasília. E terminou em Brasília. Isso. Depois, você, na tua vida, dentro da economia, né? Para as pessoas que não te conhecem, você ajudou no Plano Real. Verdade. O que você fez no Plano Real? Olha, o Plano Real, eu era o adjunto, o secretário executivo, eu era o adjunto dele. E o secretário executivo era o Dr. Clóvis Carvalho. Ele é que coordenou o grupo de economistas que estavam cuidando do trabalho. Eu participei junto, cada um tinha. Tinha alguns que eram os formuladores da política e alguns que eram focados em determinados temas específicos. O meu caso específico, meu foco era os bancos oficiais federais. Sim. Tá certo? Os bancos que havia uma grande preocupação, porque os bancos sempre operaram, principalmente os bancos federais, operaram muito com o dinheiro público, o dinheiro da conta movimento, então eles tinham uma certa liquidez tranquila e fácil. A preocupação era que com o Plano Real pudesse haver um choque de falta de recursos dos bancos. Então era preciso fazer uma preparação nos bancos oficiais, aí eu estou falando de Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, para que esses bancos pudessem estar preparados para o impacto que o Plano Real ia dar, porque nós íamos cortar praticamente a conta de movimento. Então, eu cuidei disso nesse período todo. Logicamente, participei das reuniões todas, Sim. Porque um assunto interessava ao outro, né? Cada assunto era ligado, tudo era interligado. E foi um período assim, de extrema riqueza. Isso começa a chamar a atenção da política pela tua atuação, perfeito? Dentro do Plano Real. Você acredita que foi isso? Não, eu na realidade sempre me considerei um técnico, né? Nunca me considerei um político. Uhum. Eu nunca participei de nenhum evento político assim relevante. Claro, você trabalhando no Plano Real, tendo relacionamento com os ministros. Eu depois fui para a Casa Civil. Na Casa Civil, o Clóvis Carvalho foi ser ministro do Fernando Henrique, eu fui para a Casa Civil. Na Casa Civil, aí sim era uma questão muito mais política. Sim. Aí nós tínhamos que negociar com o Congresso projeto de lei, tinha que negociar com o Congresso determinadas emendas que aconteciam. E eu fiz muito isso. Ali foi uma experiência política mais própria. Bom, né? Aqui em Belo Horizonte, eu estava conversando com a turma, né? O que o Fuad fez em Minas Gerais? Gás encanado, você participou disso? Eu fui presidente da Gasmig, e a Gasmig naquela época só distribuía para grandes empresas.
E eu falava, não, peraí um pouquinho, gás nosso tem que ir para a rua, para casa. E aí estabelecemos um programa de implantação da canalização de gás para as moradias, para os apartamentos. Fizemos os primeiros contratos e aí agora depois expandiu bem bastante, está muito cheio, mas foi uma iniciativa nossa. Mas teve um momento que o Estado estava quebrado e na campanha você sempre falou assim, os administradores, quando eles tinham um problema, chama o FUAD que resolve. Você pegou o Estado e ajudou a recuperar a dívida do Estado, que momento foi esse? Olha, em 2003, quando o Aécio Neves assumiu o governo, ele me convidou para ser o secretário da Fazenda. A situação do Estado era de calamidade. Não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Devia 5 bilhões de curto prazo. Eu chamei o diretor do Tesouro e falei, quanto nós temos no caixa? Ele falou, 24 milhões. Eu falei, o que tem que pagar até o dia 10? Ele falou, 1 bilhão e 200. Então está resolvido o problema. Como está resolvido? 1 bilhão e 200. Tem 24 milhões, está devendo 5 de curto prazo, deixa comigo. E aí, eu disse para ele, você não paga nada. A partir de agora tudo é comigo. E começamos a entender como é que funciona a economia. Quer dizer, não adianta você querer gastar mais do que você tem, não adianta você fazer compromissos que você não pode cumprir. Eu preciso desse dinheiro. Falei, olha, não adianta você pedir que eu não tenho para te dar. Mas não tem, não adianta. Como é que eu faço? Economiza. E com isso, nós fomos fazendo um trabalho junto com a Secretaria de Planejamento, que era o professor Anastasia, que era o secretário, e nós dois juntos conseguimos criar uma mecânica de só gastar o que tinha no caixa. O dinheiro entrou, nós vamos gastar. Não tem, não gasta. Corta. Isso permitiu que no primeiro ano, ainda em 2003, depois de 14 anos, o Estado pagou pela primeira vez o 13º em dia. E aí vem um momento importante, porque você acaba organizando as contas do Estado e aí surge um programa de pavimentação que a gente pode considerar que foi o maior programa de pavimentação em Minas Gerais? Verdade. Quando terminou o governo, quando começou, eu estava com um déficit de 5 bilhões. Quando eu entreguei o governo 4 anos depois, eu tinha um saldo de caixa de 5 bilhões. E aí eu estava querendo aposentar, né? Ir para casa, o Aécio chamou, não, você economizou, agora vai gastar. E aí eu fui ser o secretário de Transporte e Obras Públicas e nós tínhamos um programa chamado Proacesso, que era um programa para mais de 220 estradas que não fazia ligação entre cidade e o asfalto. Então nós definimos que essa seria a nossa prioridade. Muitas pessoas que hoje vão para casa e tem asfalto, foi para o interior, é fruto desse trabalho. Fizemos em 2008 o recorde histórico de asfaltamento de estrada em Minas Gerais, 1.011 quilômetros num ano de estrada. Bom, aí a gente começa a ver essa evolução, né, do FUAD e como ele começa a contribuir para o estado de Minas Gerais. E chega um momento que ele vai para a prefeitura e era muito comum você ouvir as pessoas falam assim, chegava o vereador para falar com o Calil. Aí o Calil falou assim, não, fala com o FUAD que o FUAD resolve. Era assim mesmo? Não, fala a verdade. Na realidade, eu participei muito do trabalho do governo do Calil, ajudei muito no que foi possível. E claro, a gente sempre conversava muito e eu acabava ele passando uma série de tarefas para mim. Mas isso é passado. Vamos lá. Aí você estava com 5% das intenções de voto no início da campanha. Me disseram que você não tinha essa pretensão, né, de concorrer à prefeitura, mas alguma coisa desperta em você essa vontade. O que foi que aconteceu para você tomar essa decisão de concorrer à prefeitura, à reeleição? Eu falo, William, que como técnico, eu sempre me preocupei muito principalmente na parte financeira, de cuidar das contas públicas, cuidar do dinheiro. Eu sempre ajudei os governos. Eu nunca tinha feito nada para o povo diretamente. Eu sempre fazia de forma indireta. Quando eu assumi a prefeitura 2 anos e meio atrás, eu tive uma mudança muito forte na minha forma de ver a atuação de um prefeito. Eu comecei a ver os olhos das pessoas quando eu entregava um produto para eles. Quando eu entregava uma casa para uma senhora, quando eu entregava um centro de recuperação para uma família, para uma criança, quando eu fazia uma obra na rua, as pessoas se emocionavam, as pessoas ficavam felizes. E eu olhava naquilo e dizia assim, puxa vida, que bom que eu consegui fazer isso para essa pessoa. Nós tivemos agora um chuva lá na Tereza Cristina e não aconteceu nada. E o senhor mandou para mim um e-mail, um WhatsApp,
falando isso, falando, olha, prefeito, aqui, ó, essa chuva de 104 milímetros que deu aqui, se o senhor não tivesse feito aquelas obras que está ali, nós estava todo inundado. Então, isso mudou muito a minha forma de ver a política, mudou muito a minha forma de ver como um prefeito pode mudar a vida das pessoas. E aí, olhando aquilo, eu falei, gente, eu tenho saúde, ainda não tinha sabido a doença. Não. Você foi diagnosticado com uma doença, não é isso? Ainda não tinha sido classificado, não. Mas eu tinha saúde, eu tinha disposição, eu tinha experiência. Eu falei, eu posso ajudar essas pessoas, eu posso continuar fazendo esse trabalho. E reuni a família e decidi fazer. Até que apareceu a doença, mas aí é outra história. E aí, no meio dessa corrida eleitoral, você tem a doença, você começa a sofrer ataques, né? Em função da tua idade, em função do livro que você escreveu, inclusive a Justiça Eleitoral disse que esse contexto foi retirado, né, e apresentado para a sociedade de uma forma descontextualizada. E aí eu vou para o homem Fuad. Você sentiu a tua honra atacada? Olha, eu acho que eles não leram o livro, porque o livro não tem nada daquilo que eles estão falando que tem. Não tem nenhum movimento daquele. É uma história completamente diferente. Ali, na realidade, é quase que um alerta para o risco de um padrasto, de uma pessoa atacar uma criança de 12 anos. O que acontece, lamentavelmente, não sou eu que fala, é verdade, está sabendo de todo dia um caso desse. Agora, as pessoas falarem fake news, eu não vou me ofender com fake news, eu sei que é mentira, eu não fiz aquilo, não faço aquilo. Eu tenho 55 anos de vida pública, minha vida é limpa, transparente. Eu entendo até, viu, William, que eles fizeram me deram foi um atestado de bons antecedentes. Porque eles falaram que ia fazer uma grande denúncia minha, um escândalo, vasculharam minha vida toda, não acharam nada e escolheram o livro para fazer. Ou seja, eu acho que eles cometeram um grande erro como pessoas, como políticos e numa campanha. Porque pegaram uma história sem pé nem cabeça, inventaram. Eu vi uma pessoa falando, mandou para mim um negócio, mostrou um quadro assim. E você não sabe a diferença da realidade pro fictício. Tá vendo aquele quadro ali? Ali não é um cachimbo, não. Ali é um retrato de um cachimbo. Então o que está no livro não é uma verdade, é uma história. Você tem que saber respeitar a história. Sim. Agora, Fuad, no meio do processo eleitoral, é claro que você participou dos debates, ouviu seus concorrentes e fez uma autoavaliação, né, da tua administração. O que você ouviu que te sensibilizou e falou assim, olha, aqui esse candidato ele pode ajudar a cidade nesse ponto, ou eu posso mudar a minha administração para melhorar algum tipo de serviço, seja no transporte, seja na parte de meio ambiente. Alguma coisa chamou a atenção nos discursos dos seus adversários? Olha, discurso de campanha é discurso muito vago, né? Poucas pessoas apresentaram um projeto estruturado. Eu depois conversei com vários candidatos que perderam o primeiro turno e eles apresentaram algumas ideias boas. Por exemplo, tem um projeto lá do Piauí de proteção para diminuir o risco de roubo de celular. Eu achei o programa interessante, vou me incorporar. No debate, o próprio candidato derrotado do segundo turno apresentou uma proposta que eu achei muito interessante, que é a merenda do fim de semana. Porque, de fato, as crianças que têm necessidades, elas usam a merenda durante a semana como praticamente seu alimento. Sim. E ele falou assim, porque eu vou fazer no final de semana, eu vou mandar a merenda para casa do sujeito. Eu falei, boa ideia. Isso aqui é um negócio interessante. Vamos dar comida para as crianças. Nós já damos nas férias, por que não dá no fim de semana? Então tem propostas e a gente sempre que pode. Porque minha tese, viu, William, é o seguinte, quem quiser ajudar Belo Horizonte, eu abro o braço e aceito, e acolho. Eu sou um homem do diálogo, eu sou um homem da convergência. Então, se tiver boas ideias, eu quero. E por exemplo, esses dois exemplos que eu te dei, me pareceram boas ideias e eu vou aplicá-las. Bom, você fala durante a sua campanha eleitoral, falou muito que você não teve tempo para terminar muitas das obras, né? Então você tem mais 4 anos pela frente. Quando a gente começa a perceber a mudança da cidade dentro do teu planejamento? Olha, depende do aspecto que a gente quer cuidar. Por exemplo, com mobilidade urbana, nós já vamos ver o viaduto lá da Valdomiro Lobo já funcionando no final desse mês, uma parte dele. São 3 viadutos, um já está pronto, já está sendo asfaltado,
muito provavelmente, mais uns 10, 15 dias, nós já vamos poder transitar, ultrapassar a Cristiano Machado sem passar pela pista, passando pelo viaduto. Um já está pronto. Agora ainda tem mais outros para fazer. Na parte de combate às enchentes, nós estamos com 2 grandes obras em andamento, vamos terminá-las provavelmente no meio do ano. Mas elas já estão operacionais. Eu citei o caso aqui da barragem que nós fizemos lá no Ferrugem, a barragem de 2 grandes contenções para não criar. Já tem resultado ali na frente. Estamos consertando o centro de Belo Horizonte. Já temos a Praça da Estação pronta, já está começando a melhorar. Não sei se o pessoal lembra, quando nós reabrimos a Praça da Estação, as pessoas usaram aquilo como praia de Belo Horizonte. Todo mundo foi lá tomar banho na praia. A Praça da Rodoviária, a praça deve ficar pronta, uma parte dela até o final do ano e o restante no iníciozinho do ano que vem. A Praça do Papa é um pouco mais demorada, porque ela é muito mais complexa e ela precisou de uma intervenção grande. Então ela provavelmente vai demorar até o final do ano que vem para ficar pronta. A Avenida Afonso Pena, nós já começamos a reasfaltá-la toda, já estamos vendo, agora começa a parte de sinalização, de melhoria da sinalização. Ou seja, essas coisas vão acontecendo devagar, né? Porque obra, principalmente obra pública, é um processo complicado. Bom, agora como é que você vai se lidar com essa Câmara de Vereadores, né? A oposição fala assim, olha, agora nós temos, acho que são 6 vereadores, né? E vai ter muita fiscalização. Como é que você vai administrar isso? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a Câmara tem que fazer seu trabalho mesmo, tem que fiscalizar, tem que trabalhar forte. Eu gostaria que a Câmara fosse uma Câmara que trabalhasse de forma harmônica em favor da cidade. Eu não quero uma Câmara submissa, mas também não quero uma Câmara hostil. Nós estamos conversando com os vereadores, o nosso vice-prefeito, candidato eleito vice-prefeito, é um homem do parlamento, foi vereador já por 2 anos, e ele com certeza vai fazer essa articulação, já está fazendo essa articulação, para que nós tenhamos uma relação com a Câmara republicana. Eu não espero nenhuma hostilidade da Câmara, mesmo porque a oposição faz parte da vida pública, mas nós temos também pessoas da nossa situação. Ou seja, vai funcionar bem. Não tem medo com isso, não. Você falou no Álvaro Damião, tá aqui do meu lado, vice-prefeito eleito, Álvaro Damião, e eu fiz uma pergunta nos bastidores quando o Álvaro chegou aqui, e falei, Álvaro, o que foi decisivo para você aceitar o convite, né, da equipe do Fuad para ser vice dele? Eu queria que você respondesse aí, né, da mesma forma que você respondeu para mim, o que te motivou a entrar nessa campanha. Boa tarde, William. Boa tarde. Prefeito, a todos. O que me motivou foi ver o que o Fuad já vinha fazendo. Eu sou vereador na cidade até o dia 31 de dezembro, então eu atuei junto com o Fuad em vários momentos. E a gente percebe claramente, quem conheceu um pouco mais o Fuad, da vontade dele de ajudar a população, da vontade dele de fazer pela cidade, que é a mesma vontade nossa. E eu confesso para você que a gente fica ali, né, pensando o que fazer. Você tem um caminho dentro do legislativo, você vai trocar pelo executivo. Pedi muito a Deus que me orientasse. E quando eu falei pro prefeito, falei, prefeito, nós também, junto e misturado. Eu vou com o senhor. Acreditava muito na vitória dele, sim, porque eu via que as pessoas iam conhecê-lo. E conhecendo o prefeito, iam votar nele. Porque elas iam conhecer uma pessoa simples, humilde, tranquila, honesta, trabalhadeira como nunca e com uma aprovação fantástica. Ele tinha quase 70% a 80% de aprovação. A prefeitura tinha. Então bastava saber, e o Belo Horizontino é muito grato, eu sou Belo Horizontino, bastava o Belo Horizontino saber quem era a pessoa que fez aquela obra ali, sabe? Isso precisava acontecer. E foi bom você falar nas obras. Eu vi, Fuad, você falou sobre as alianças, que todos são bem-vindos, né? A gente tinha um ministro do Lula, com o boné do Lula, a gente tinha o Rogério Corrêa, a gente tinha a Kika da Serra, né? Inclusive, o Damião fala assim, a favela venceu, né? E eu queria saber de você, qual é o grande projeto que nós temos para mudar a vida das vilas e favelas de Belo Horizonte?
eu passei a visitar todas as vilas e favelas. Junto com o Álvaro, nós visitamos pessoas, visitamos a dona Sônia lá no Dandara, visitamos a dona Hélia lá no... Eu esqueci o nome do lugar lá. Mônica na Vila do Índio. A Mônica na Vila do Índio. Ou seja, visitamos todo e ouvimos muito. E uma das reclamações... Montes Claros. Montes Claros, Fala Montes Claros. Uma das reclamações maiores era a falta de interlocução com a prefeitura. Porque o trabalho nós fazíamos lá, todo mundo reconhece o trabalho que foi feito, a melhoria que foi feita, mas ele fala assim, tem mais coisas que vocês não entenderam ainda, nós não sabemos como falar. E aí eu cheguei à conclusão de que nós precisamos de atender essas pessoas, precisamos de dar dignidade para as vilas e favelas. Então, além de todo o projeto, nós estamos criando agora uma coordenadoria de relacionamento com as vilas e favelas. Como embaixador das vilas e favelas será o doutor, nosso vice-prefeito Álvaro Damião. Eu falei para ele que se ele não for na favela, eu vou botar ele na garupa da minha moto e vou levar Pode levar, mas ele é o homem que vai lá e é o homem que conversa com as pessoas, é o homem que viveu na comunidade, ele sabe como é que funciona. E eu penso assim, gente, nada melhor do que estar junto das pessoas para entender as demandas e as necessidades dela. Nós estamos criando programas, por exemplo, para formação de profissionais e adolescentes. Vamos dar cursos profissionalizantes para crianças, jovens, né? Para poder entrar no primeiro emprego. Nós estamos criando um programa de financiamento para o novo empreendedor, para o pequeno empreendedor. Por exemplo, uma senhora que quer montar um salão de beleza e não tem dinheiro para comprar cadeira, não tem dinheiro para comprar um secador, a prefeitura vai emprestar esse dinheiro para ela, para vilas e favelas. A pessoa que quer montar um marceneiro, que quer montar a sua marcenaria e não tem dinheiro para comprar um equipamento, nós vamos financiar para ele. Nós pusemos internet em todas as vilas e favelas para que as pessoas possam estudar, trabalhar. Nós estamos dando cursos para as pessoas na internet. Fizemos agora um programa chamado Orçamento Participativo, exclusivo para vilas e favelas. Ou seja, eu estou dizendo que esse mandato vai ser o mandato das vilas e favelas. Você sabe, eu quando pedi a tua assessoria essa entrevista, eu queria justamente mostrar esse FUAD, né? Quem é o FUAD, né? A tua história. Eu imagino que esse período eleitoral, você dentro, né, lá da tua casa, deve ter sofrido muito com os ataques, né? É verdade. Me disseram, inclusive, que a dona Mônica faz um doce de laranja maravilhoso em Compota. É verdade isso também? É verdade. Mas aí... Trazer para você uma... E traga, por favor, dona Mônica. E aí eu queria agora, né, puxar aquele garoto lá do bar, aquele pequeno Fuad, né? Olhando para o pai dele. Isso é um exercício que a gente vai fazer agora, Fuad. Depois de chegar onde você chegou, de conseguir essa eleição, o que você falaria para o teu pai? É verdade. Olha, seu Fuad, aquele menino, aquele moleque que lavava o chão e lavava o banheiro, chegou ao posto mais alto da cidade de Belo Horizonte. Pela sua educação que você me deu, pela forma que você me ensinou a trabalhar, pela forma que você me ensinou a atender as pessoas. Aí, hoje, do garçom, do comim, que naquela época chamava de comim, porque era o ajudante do garçom, né? Nem garçom era ainda. É o que limpa a mesa. É o que limpa a mesa, é o que leva a bebida. Esse menino cresceu, seu Fuad. É pena que o senhor não está aqui para ver, mas hoje é o prefeito de Belo Horizonte, eleito por 670 mil pessoas. Obrigado aí pela sua história, obrigado pelos seus ensinamentos. Fuad, obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Que Deus te abençoe, amém, a você, a tua família, e que você tenha a oportunidade realmente de mudar a vida dessas pessoas que enfrentam dificuldades em diversas áreas e que dependem da tua administração. Aquilo que você fez, organizando o dinheiro, pavimentando, encanando, trabalhando com encanamento de gás, que você consiga, né, buscar toda essa energia para melhorar essa cidade. Preciso da ajuda de todos, principalmente do nosso vice-prefeito, que tem que trabalhar muito também. Já estamos trabalhando. Vamos juntos. Vamos juntos, casca Gente, de bala. Bom, conversamos com o prefeito eleito de Belo Horizonte, Fuad Noman, e o vice Álvaro Damião. Damião, obrigado aí pela tua visita. Obrigado, Travassos. Tamo junto.